Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Essa casa de luz, de caridade, que acolhe a todos com muito amor. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E é com imensa alegria que vamos nos ligando aos nossos anjos guardiões que estão ao nosso lado. E assim como de costume, vamos para a nossa prece. Vamos sentindo a energia amorosa dos benfeitores celestes que nos amam e querem o melhor para todos nós. Senhor, nós te agradecemos por perceber que somos espíritos eternos e que o nosso empenho para podermos nos aperfeiçoar deverá ser grandioso. Sabemos que continuaremos em qualquer idade, em qualquer situação, nesse esforço de aprendizado uns com os outros, com a natureza e com os abnegados irmãos que já estão no plano espiritual, mas que vibram por todos nós. E todos queremos um planeta abençoado, harmonioso, cuidado por pessoas que amam tudo o que está à sua volta. E assim vamos mentalizando o nosso exemplo maior de perfeição, o Divino Mestre Jesus, que veio nos mostrar o caminho em direção ao Pai Criador. Nós vamos nesse instante para as nossas rogativas, para as nossas vibrações, doando um pouquinho de nós juntamente com a espiritualidade amiga, a irmãos mais necessitados ainda que nós. Vamos nesses locais de muita dor, de muita angústia, de desespero até, e com o nosso pensamento cheio de amor, vamos envolver esses irmãozinhos em energias positivas, em equilíbrio, tratamento. Sabemos, Senhor, que para a espiritualidade não existem empecilhos. Vamos nos hospitais, aos enfermos em seus próprios lares, amenizando um pouco as dificuldades, acalmando suas dores. Vibremos. Vibremos por todos os lares e pelo nosso lar, pedindo que Jesus entre em nossa casa, higienize todos os ambientes com a sua energia amorosa. E se tiver algum irmãozinho fazendo moradia em nossa casa, que sejam recolhidos e encaminhados para tratamento e esclarecimento no plano espiritual superior. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pela sua harmonização, por todos os dirigentes de nações, pelas instituições em geral e por todos os recônditos onde houver sofrimento. Vibremos por todos os nomes que trazemos em nossa mente e em nosso coração. Um parente, um amigo ou um conhecido que sabemos necessitar do auxílio, que estejam receptivos a receberem todas as bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de serenidade e de amor. Vibremos. Que Jesus nos abençoe a todos e que o seu Evangelho possa ser divulgado em muitos locais e que através dele nós vamos tomando consciência das nossas responsabilidades. E assim nós agradecemos aos nossos anjos guardiões que sempre nos auxiliam com as suas intuições, com as suas inspirações. Agradecemos ao nosso Pai Criador de infinito amor e bondade e ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão de todos os momentos. E assim nós pedimos, fique conosco, Senhor, por hoje e sempre. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Pronto Socorro, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Reflexão sobre violência e remédio. Então vamos aprender, e refletir que não vamos enfatizar
os tipos de problemas que se apresentam em nós, ou ao nosso redor, ou com certas pessoas. Mas, ao invés de enfatizar, vamos buscar cooperar, né? Como cooperar? Pela união, pela compreensão que a todos nós cabe conquistarmos perante o nosso Pai, perante Deus. Porque temos que ser o discernimento, né? Temos que saber discernir e compreender e poder auxiliar e não criticar e julgar. Então vamos aliviar, ou pelo menos tentar aliviar a carga das privações, né, das necessidades de algum doente largado nas dificuldades. É uma doença espiritual, uma doença mental, emocional, né? E quanto nós pudermos, vamos proteger, né, essas pessoas sem apoio, sem rumo, na discordância emocional interna, né? Então, vamos aprender e para não nos limitarmos somente a registrar o mal que acontece dentro de seres, dentro das situações, dentro de um acontecimento de violência que se apresentam nesse plano terreno, né? Nessa nossa encarnação. Mas sim, vamos tentar fazer algo, alguma coisa, né? Que o amor restabeleça a harmonia, o equilíbrio, né? E a serenidade entre nós, seres encarnados aqui na Terra, entre nós, irmãos, entre nós, criaturas de Deus. Como? Investindo sempre no valor das palavras. Tem uma grande importância, né, o que você diz. Nessas palavras que vão levar para a construção do bem. Apontando, né, sabendo apontar o aspecto mais nobre dessas pessoas, dessas situações, dessas questões que se apresentam diante de nós. E vamos, nessa reflexão, tentar evitar salientar as impressões negativas, né? Os aspectos que não são bons, daquele acontecimento infeliz, daquela pessoa, dos que estão tentando melhorar. Então vamos preencher os minutos que nós temos, né? Que é um minuto tão sagrado, em auxílio aos nossos irmãos que atravessam, né? Diante de uma situação de sofrimento, diante de uma situação de aflição pela dor, pela não compreensão, né? Então não vamos atirar condenação sobre essas pessoas, quer dizer, não vamos julgar, condenar, criticar, censurar essas pessoas caídas em erro. Em erro, porque muitas vezes não conseguem se levantar porque se acham tão na ignorância, na inutilidade. Então, vamos tentar, ou vamos, né, requisitar de dentro da gente essa ajuda, esse auxílio, essa amorosidade. Nós sabemos, né, que nunca devemos dramatizar o desequilíbrio e a discórdia que estão acontecendo diante de nós, porque senão vai ampliar toda essa situação. Nós vamos acabar focando no negativo e trazendo as piores situações internas dentro da gente e também ao redor.
Por quê? Olha, veja bem, isso é mais importante nós sabermos, porque Deus está presente sempre, onde o bem permanece. Quando nós podemos expressar esse bem, né? Deus está presente, mesmo que tiver numa situação de marasmo, de acontecimentos negativos, também Deus está presente, tentando ajudar-nos, tentando consolar. Então, o bem sempre permanece diante dessa compreensão e vamos seguir, né, em Deus que nos inspira e que nos resguarda sempre, diariamente, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Qual é a dor que mais me faz permanecer aqui? Porque geralmente estar perdido é estar em dor, não é? Está em sofrimento. Quando alguém chega num consultório, a gente pergunta qual é a sua queixa principal? Ou que dor te trouxe aqui? Às vezes é uma separação, às vezes é um luto, às vezes é um trauma ainda não curado, às vezes é um sonho não realizado, às vezes é tudo isso junto num pacote. Então o primeiro movimento que eu preciso fazer é continuo procurando respostas, continuo ouvindo pessoas, mas e você já se escutou? Você já parou e perguntou assim, o que está mais doendo em mim? O que mais está me mantendo neste lugar? Também já parou para se perguntar qual parte sua se compraz com isso, se satisfaz com isso, ainda que inconscientemente, e que quer ficar nesse lugar e não quer se mover? Será que existe em você alguém que está esperando que alguém na lida da vida, com essa multidão de pessoas sofridas, pare o caminho dela para te erguer a mão? Será que alguém já tentou fazer isso e você diz, não, deixa eu ficar aqui no quarto escuro da alma porque é confortável para mim? Algumas perguntas precisam ser feitas para que você comece a dar os primeiros passos. E essas são perguntas feitas para a sua alma e não para o mundo. E geralmente a gente quer que o mundo responda. E aí fica sempre buscando cada dia uma resposta, muda de religião, muda de lugar, muda de podcast, porque quer que lá fora tenha uma resposta que é sua. Então é preciso ter capacidade e coragem de se ouvir. E se ouvir implica dizer que nem sempre o que eu vou escutar vai ser agradável, porque talvez descubra no meu processo de autoconhecimento que a verdade é que eu participei do drama no qual me encontro. E talvez saber isso possa me fazer sofrer, mas se por um lado isso pode gerar um sentimento de culpa, por outro é libertador, porque se eu sou responsável pela queda, eu também sou responsável pelo seu erguimento. É libertador saber que eu sou responsável porque eu posso mudar o quadro. Se o responsável é sempre o outro, o pai que me abusou, a mãe narcisista, o marido que me traiu, né, a esposa que me sacaneou, sabe? Eu vou estar sempre querendo mudar alguém que eu não posso mudar. Eu então fazendo uma pergunta que não tem resposta. Por que isso aconteceu comigo? E se a pessoa que fez isso com você, nem ela sabe por que fez? E se a pergunta não for por quê, mas sim, como é que eu saio daqui? E se esses porquês só te colocaram num looping de busca irrefreada de uma solução externalizada e terceirizada, sem nunca assumir a responsabilidade do reconhece a queda, né? E só ao reconhecer a queda, não importa se você se derrubou, se o mundo te derrubou, ou se juntos você e o mundo te derrubou, aí sim, no reconhecimento dessa queda, começar a se levantar. Aonde você se encontra? O primeiro movimento tem que ser feito. O segundo movimento, não espere mais que o passado mude. Ele está dado. Não fique lutando contra a realidade. Ela está dada. Comece a construir recursos de enfrentamento. Não queira que o mar seja calmo. Aprenda a navegar. Não importa as circunstâncias. Não queira respostas simples. A vida é complexa e angustiante. Não queira receita pronta. 10 passos para. Isso é livre de aeroporto. A vida é muito mais do que uma frase para-choque. Ela é construída e urdida diariamente nas minhas dores, angústias, no meu recomeçar, no reconhecimento das minhas próprias forças, fraquezas, e em ter coragem de pedir ajuda, porque tem gente que nem coragem de pedir ajuda tem, quer apenas ser visto, mas nem levantar a mão para pedir socorro quer. Porque às vezes está tão infantilizado que quer que o mundo veja a sua dor, esquecendo que o mundo também está com a sua dor diariamente, cada um lutando o seu bom combate.